Si bien es cierto, aquellos moldes utópicos, dogmáticos que tuvimos en el pasado, hoy día no pueden seguir existiendo, lo que no puede seguir también existiendo es caer en aquel pragmatismo, ¿no es cierto?, que niega la utopía. Claro, pienso que vivimos realmente tiempos muy distintos. La juventud, efectivamente, como tú dices, no conoce mucho hoy día a Paulo Freire, pero pienso que la gente que está estudiando educación siempre puede encontrar hoy día en el pensamiento de Paulo Freire raíces para pensar una educación democrática, una educación no autoritaria. Eu não sou solamente mente, eu sou paixão, eu sou sentimentos, eu sou medos, eu sou reticências, eu sou interrogações, eu sou dúvidas, eu sou desejos, eu sou utopia, eu sou projeto. Yo soy proyecto. Así terminó la brillante exposición de Paulo Freire en el Centro del Canelo de Nos. Antes de que Paulo viniera a Santiago, hubo gente que se preguntaba acerca de la vigencia del pensamiento de Paulo Freire en los 90. Alguna gente lo veía y lo ve como una persona que caracteriza muy bien lo que fueron los 60 en América Latina y en el tercer mundo. Sin embargo, en la presentación de ayer se pudo ver el entusiasmo, el interés de una gran cantidad de jóvenes universitarios que ni nacían siquiera en los años 60 y que hoy día se sienten iluminados por la posibilidad de sentir una esperanza, tener un sentido, organizar su vida alrededor de nuevos y de viejos ideales. Hoy día la vigencia de Paulo Freire se cuestiona alrededor de un tema central. Se dice que hay un solo modelo de desarrollo en el mundo, hay un solo poder hegemónico centrado en una superpotencia militar triunfante después de la guerra del Golfo, y que por lo tanto no nos cabría otra cosa que intentar quizás humanizar, si es que se puede, ese modelo de desarrollo. Se habla de que estaríamos ante el fin de la historia. Sobre estos temas queremos conversar con Paulo en esta mañana tibia de primavera aquí en Chile. ¿Cómo ves tú esto de que se ha empezado a hablar del fin de la historia? Tu me hablavas a propósito de um clima que é legítimo, não? Quer dizer, de dúvidas entre muitas pessoas que se perguntam com legitimidade que tem que ver Paulo Freire no fim do milênio, quando ele teve indudablemente uma posição importante em América Latina e fora de América Latina nos anos 60 e nos anos 70, etc. E será que sigue algo válido, etc. Esta é uma indagação que, eu repito, é absolutamente legítima e que seja hecha. E eu lamento solamente que após esta indagação muita gente caiga em uma espécie de fatalismo
não? De que a história se acabou. E eu me pergunto às vezes, puxa, e se acabou a história, o que passa? Quer dizer, qual é a outra categoria necessária dentro da qual os homens e as mulheres se hacen e se rehacen? E que nome vamos dar ao tempo, no sentido histórico? E parece que não han dicho todavia, não? Simplesmente decretam que se acabou. Eu te confesso que eu não tenho ideia em minha experiência e no mundo, não tenho recuerdos de outro tempo histórico em que a possibilidade de sonhar, e no sentido da utopia, se afirmara tanto quanto hoje. E pode que se diga, puxa, Paulo quedou louco. E eu incluso diria que quem me dera que eu tivesse mais coisas loucas em mim. Que os loucos hacen a história, sí, claro. E hacen a beleza também. Mas eu vou explicar como eu vejo isto. Se disse, não há mais classes sociais, como tu dizias agora, não? A história se acabou, as classes sociais desapareceram por el decreto de la perestroika, que decretou, como se a perestroika não fosse história e histórica. Eu me rehuso, e me rehuso utopicamente, porque eu sigo o homem. É isto que eu hago agora, frente a los que me videiam agora, para dizer a los e a las que me verão e oirão depois, a nós outros, eu sou homem. Então, a história sigue. A afirmação de que a história acabou é uma afirmação puramente ideológica. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este curso de la historia en los últimos 30, 40, que terminó en algo tan dramático como que los hombres autorrenuncian a ser seres globales y a ser seres parciales? Eu não creio propriamente que haja eu acredito tanto em la história, não? Em la história, em las contradições que constituem a nós outros e nós outros a eles dentro da história, que nos hace e nos rehace mientras las hacemos, que eu te diria que em verdade eu não acredito que haja uma opção crítica deliberada entre as classes dominantes. Eu sigo chamando classes dominantes porque eu acredito que elas existem e posso provar. Não? E o que passa é que são as tramas da mesma história, o dolor, a desesperação, a falta de esperança, que termina levando em certas épocas da história a pessoas, a grupos, a classes, a nações, a pueblos frente a desafio mais grande que a capacidade de contestar. São estas coisas que às vezes levam as pessoas a cair em fatalismo como explicação de seu imobilismo. É como se alcançaram o que foram alcançados por uma espécie de fatiga que eu chamo fatiga existencial. Pela fatiga existencial te leva à desesperação. Isto é, tu miras à frente e não vês lá frente.
Tu não vês mais futuro, tu não tienes mañana. E ao não ter mañana, não há como haja esperança. A esperança só existe quando uno percebe e sonha com el mañana. E quando uno descobre que é exatamente peleando para transformar el presente que el mañana se constrói. A desesperação que a fatiga existencial conota, com a qual ela conota nossa vida, anula hasta o desejo de vida, não? E uno cai em uma espécie de cinismo. Mira como é, sem nenhum sentido ético aí, mira como há um cinismo quando uno disse, por exemplo, não há mais que educação não tem significado. A questão é o pragmatismo. Mira que coisa, outra coisa interessante. Nos anos 70, depois que saiu a Pedagogia do Oprimido, que eu tenho a alegria de haver escrito aqui, eu fui criticado, incluso aqui, quando eu passei em 73, que tive uma grande, linda discussão que está toda gravada, não? E com jovens da Unidade Popular. Esta foi uma temática central e eu provei que eles estavam errados. E me acordo, incluso, de que havia como se chama? Afiche. E para a alfabetização, em que havia muchacho bem nascido. Este era um afiche para hoje. Mira, não? Blanco. A unidade popular antecipava o afiche de los pragmáticos. Não? Então, o afiche era o seguinte: um homem viejo campesino sentado tu sentias a dificuldade da própria mano, e junto a ele um muchacho feliz, lleno de alegria, haciendo assim com os dedos e caindo de seus dedos em la cabeça del campesino as letras. Que coisa horrível! E eu lhes disse: mira, vocês me criticam que eu sou mais ou menos burguês, mas eu nunca hice uma barbaridade desta, porque isso não tem nada a ver com o acto, com o processo de conhecer. Isso é um desrespeito. E eu lhes disse: mira, se vocês têm coche disponível, mandem sacar isto do país todo. Isto é um absurdo. Eu me acordo de uma outra crítica que dizia: Freire é uma figura interessante, pero não ha dicho todavia que a luta de classes é o motor da história. E um dia me perguntaram e eu disse: eu não dije porque não lo é. Quer dizer, pero a luta de classes é um dos motores. Não? Então, é interessante, Francisco, é que eu sou um dos intelectuais, há muitos, que não tenho nada de que me arrepender. Nada. Eu repito todo o que dije, com alguma talvez radicalidade maior hoje, de lo que eu tive quando escrevi a Pedagogia do Oprimido. E no momento eu estou escrevendo uma reintrodução ao livro e dizendo estas coisas. Não? Por exemplo, não há por que negar que há classes sociais. Isso é um absurdo. Eu não encontro como é possível que este modelo vitorioso tenha a competência científica de me convencer que as classes sociais se acabaram. As classes sociais não se acabaram sequer em sociedades altamente complexas como os Estados Unidos. Olha, eu estou chegando aqui há 2 dias, eu não tenho dúvida nenhuma de que a cotidianeidade dos chilenos, não importa a classe, está cheia
llena de reticências, todavia, com relação ao que fazer e ao que não fazer. Não tenho dúvida disto. E isto não significa medo de los chilenos. É medo, sim, pero um medo justificável historicamente. Uma vez mais, historicamente. O que passa, dizia Joe, é que as classes sociais existem mais visíveis aqui, menos visíveis ali. E se elas existem como contraditórias, há interesses diferentes. Eu te digo, por exemplo, há que conseguir outro nome, então. Pero quando se consiga outro nome para classes sociais, a marca fundamental que las caracteriza existe, sigue existindo, porque hace parte de la natureza del ser de la classe. Como não existe classes sociais se tu tienes em Chile 5 milhões de pobres? Será que a problemática de estes 5 milhões de gente, será que o linguagem, será que a concepção do mundo, que a leitura do mundo, será que o linguagem, será que a beleza, será que o dolor, ou a perda de um bem amado, é igual a los que vivem como tu, e tu eres um homem sensível? Quer dizer, pragmaticamente, que é isto? Se diria, pragmaticamente, o que se tem que fazer é tentar, dentro sempre do marco estabelecido, melhorar um pouco a situação. Eu não estou dizendo que não se haga isto. O que eu estou negando é que seja possível fazer este voluntarismo ao revés. Porque nos anos 70 houve um voluntarismo da esquerda que implicava necessariamente a desistência ou a negação total da consciência, e por isso eu fui também criticado, não? A negação da consciência, a negação da subjetividade em el quehacer histórico. Se dizia, não, a história é social, se hace socialmente. A dimensão individual de cada um não tem nada que ver. Nada que ver. E isto foi um dos maiores erros del marxismo grosseiro, conforme Marx se chamava, e que criou, não, e generou esta compreensão ou interpretação do mundo mecanicista, não, objetivista. Quer dizer, solamente cambiando a infraestrutura é que tu tienes, mira que ingenuidade, é que tu tienes no dia seguinte uma nova superestrutura e um novo homem e uma nova mulher. Era magia isto. Eu me insurri contra isto em la pedagogia do oprimido. Eu creio sim, nós estamos vivendo um tempo pragmático, estamos vivendo um tempo em que a utopia se afirma como única salida para os seres humanos. Eu creio que é inviável que ao ser homem e mulher, que resultou de um processo milenar de transformação, que vino de um outro bicho que sigue sendo, pero que ganhou a possibilidade de conotar, de falar e de pensar, de transformar com as mãos, de hacer e rehacer. Aí eu tive a alegria, depois que falei para 500 pessoas, muito mais afetivamente que outra coisa, pero dije algo disto. Um muchacho jovem chileno de talvez 18 anos, 20 anos, que todo indica seria pragmático, vino a mim, me abraçou e me disse um pouco timidamente, é preciso dizer,
um pouco timidamente, quase mirando ao redor para ver se alguém escutava. E dijo bajo, em voz baixa, graças por la esperança. Quer dizer, que é isto? Graças por la esperança. É que eu não fui um burócrata ao hablar, eu não fui um pragmático. Eu falei do amor, da paixão, do desejo, do sentimento, do dolor, do medo, da esperança, do projeto. E é isto que eu sou, todo junto. E é isto que o chamado tempo pragmático pretende liquidar. Por quê? Porque para a preservação do status quo deste modelo, é absolutamente necessário que tenhamos robôs e não pessoas completas. Por esta razão, o centro de nós não, é uma resposta antagônica ao pragmatismo. É a mesma coisa que o muchacho tinha aí. Provavelmente por la primeira vez aquele jovem dijo, graças por la esperança. Parece hasta um poema, não? Parece hasta um verso de la grande cantante chilena Violeta Parra. Graças por la esperança. Não? E por que um muchacho de 18 anos disse a um homem de 70, graças por la esperança? Disse porque o homem de 70, naquele momento, tinha 18 anos também. E é esta invitação que eu hago a los muchachos e a las muchachas de 18 anos que alcancem seus 70 como eu. E por que eu alcancei? Porque reusei sempre a burocracia, sobretudo a mental. Reusei, sempre estive em posições utópicas. E utopia não significa lo que não é possível ser hecho. Significa lo viable historicamente e em certo momento. La intervención tuya fue tan ardiente, tan acalorada, que tuvimos que movernos aquí adentro de la casa para poder continuar conversando bajo la sombra. A mí me hace mucho sentido esta afirmación tuya de sostener que lo que hubo y que se cayó fue un tipo particular de forma de mirar el mundo, incluso en el propio socialismo, que era una forma de mirar el mundo mecánica porque pretendía establecer relaciones muy estrechas entre causa y efecto, entre insumo y producto. Relações automáticas, claro. Cambio la infraestructura, se cambia inmediatamente la superestructura. Asalto el poder, inmediatamente cambia la sociedad. El Estado lo controla todo y por lo tanto, si controla el Estado, cambia la sociedad. Y en educación eso tenía una expresión en el muchacho que colocaba las letras para que cayeran sobre la cabeza del campesino. Yo me recuerdo que en la Unión Soviética una vez me tocó visitar la más grande organización jamás vista sobre educación de adultos en el mundo, y que tenía millones de profesores, millones de participantes, y que se llamaba Znania, que significa Sociedad Soviética para la Diseminación del Conocimiento Científico. Y me explicaban que fue creada por Lenin para que el conocimiento de los científicos, de los intelectuales, pudiera llegar al pueblo, y por lo tanto había que crear mecanismos de distribución de libros y de conocimiento para que el pueblo accediera a ellos. Y esto lo vinculaba con una experiencia que tuvimos acá
que nos visitó casi desesperado, hace dos o tres días atrás, un diputado socialista checoslovaco que venía a Chile a buscar argumentos para demostrarle a sus propios checoslovacos que el gobierno de Pinochet no había sido bueno, sino que había sido malo. Y yo cuando le pregunté por qué era esto, él explicaba que esta gente que nació en un tipo particular de socialismo, sin embargo no aprendió a pensar. Entonces se derrumba ese tipo de socialismo e inmediatamente se van al extremo pendular opuesto y dicen, por lo tanto, vamos a seguir a quien acabó con ese tipo de socialismo, según ellos, el comunismo, y que nos va a abrir el mercado y vamos a ser, por lo tanto, felices. Y justifican a Pinochet. Ahora bien, decimos, por lo tanto, que una propuesta de una educación humanista y comprometida con el desarrollo del hombre en sociedad está vigente. Pero al mismo tiempo decimos que esa concepción, como tú dijiste, de la educación implica incorporar valores y áreas del desarrollo humano que no están incorporadas. Porque tanto en el socialismo de los países del este como en el capitalismo actual hay una forma de una forma de crear conocimientos y de diseminar conocimientos basada en la fragmentación, en la compartimentalización, en la individualización. Por lo tanto, hay gente que dice que estas palabras tuyas son de tal profundidad, de un nivel tal de cuestionamiento de piedras angulares, casi ya no del socialismo, del capitalismo, sino del tipo de civilización occidental, que implican o sugieren un cuestionamiento del paradigma con que fue construido Occidente por lo menos en los últimos 2 siglos. Es decir, en el pensamiento que viene de Newton, Descartes, y que forma la base de un tipo de racionalismo positivista que considera la realidad como un proceso de causa y efecto, de sumo producto. Claro. Yo me acuerdo que, déjame contar una pequeña historia porque quizás pueda ser útil. Yo me recuerdo que a mí personalmente me correspondió hace 3 años ir a la India, a un seminario, y quedé fascinado con la complejidad, la diversidad de la vida hindú, donde conviven en un mismo país musulmanes, cristianos, hindúes. Y al final me encontré con un hindú muy sabio que me dijo: Pancho, ¿qué te pareció la India? Entonces yo le dije: a mí me pareció fascinante, pero no logro comprender cómo este país tan diverso, con 800 millones de habitantes, que es más que toda América Latina casi, logra mantenerse unido. Mientras en América Latina nosotros no solo nos dividimos, sino que en mi pequeño país, que es Chile, que somos 12 millones de habitantes, estamos profundamente divididos. Y entonces la diferencia que hay entre Occidente y la India es la diferencia que hay entre la línea y el círculo. Porque Occidente fue construido con Descartes, con Newton, en base a la línea, a la causa-efecto. La vida es un proceso mediante el cual uno nace casi de la nada, vive y muere, y después que muere tiene que ir a alguna parte, entonces va hacia un Dios que está muy lejano, está fuera de la historia, fuera del mundo,
que regula el mundo y al cual uno regresa. Mientras que en la India, decía aquí en la India, la figura central es el círculo, porque la vida está basada en las estaciones que circulan y que siempre se repiten. La vida no es un proceso en el cual uno nace y muere, sino que la vida es un proceso en el cual uno nace y muere y se reencarna. La dialéctica fue tan importante en la India porque la India es dialéctica, y en cualquier conversación no significa como en Occidente, en que hay una línea que es paralela a la otra línea del conocimiento, sino que cuando un musulmán o un marxista, me decía, conversa con un hindú, ellos pueden estar profundamente en desacuerdo, pero saben que va a llegar un momento en que van a tener que establecer una síntesis, de alguna manera, para seguir conviviendo. Entonces, digamos, mirando más hacia el futuro, a mí me produce mucho sentido lo que tú dices, en el sentido de que no hay momento más utópico que este. No hay momento en que haya tal capacidad de soñar como esta. Porque pareciera que ha llegado no el momento del fin de la historia, sino llegó el momento en que estamos frente a un cuestionamiento global de lo único que había que cuestionar, y que estaba oscurecido este cuestionamiento por velos que nos impedían verlo, que eran estos velos colocados por un socialismo burocrático o colocados por palabras que si no repetíamos no teníamos el sello de revolucionarios, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la libertad maravillosa de poder decir, debemos comenzar a pensar realmente en lo central. Y ahí está la vigencia más profunda, creo yo, del pensamiento de Paulo Freire. Porque ahí se plantea en la base del camino para buscar la construcción de este paradigma, se basa en decir, tenemos que colonizar aquellas áreas dentro de nuestro propio ser que fueron ocultadas, fueron oprimidas durante la aplicación de este tipo de racionalismo positivista, y vamos a empezar a caminar para liberarla. Entonces, a mí me encantaría ver cómo tú reaccionas. Mira qué cosa linda esto, ¿no? El checo sale de Checoslovaquia y viene a Chile empurrado por uma curiosidade. Segundo, uma curiosidade que está a serviço de uma razão política. O checo deputado angustiado, não? Muito angustiado, inquieto, perguntando-se, será que se terminou mesmo todo? O que passou? Viene tão lejos aqui, conversar com um grupo de amigos, de companheiros chilenos, e fazer esta pergunta quase inviável, pero histórica. A primeira enseñança que eu sacaria deste viagem, desta peregrinação do checo, é de que a história realmente não acabou. Está entendendo? Não acabou. Quer dizer, a história lo ha movido a andar, a caminhar, para perguntar, e esta é uma pergunta histórica e não somente política. Agora, segundo, eu estou totalmente de acordo contigo com relação à análise que tu fazias, que por detrás de programas e de projetos políticos existe também uma certa forma de visualizar o mundo e de apreenderlo, para aprenderlo, para conhecerlo. E concordo contigo que
não havia diferença entre União Soviética e Estados Unidos. Eram tão positivistas um e outro que não cabia reconhecer a diferença. Eu visitei nos anos 70 alguns países do leste e tive encontros chocantes. Me acordo, por exemplo, de que em Alemanha Oriental Antigua eu fui permitido de entrar, pero não tive permissão de conversar com a juventude. Fui proibido expressamente. Pero tive encontros muito interessantes com jovens científicos, pesquisadores de universidades que me diziam que seu governo era um governo autoritário e reacionário. E disseram: Paulo, nós outros somos realmente socialistas. Pero o governo que está aí é um governo reacionário, antirrevolucionário. É um governo autoritário que nos nega, que nos detém. Isso eu escutei de toda a gente jovem em Alemanha quando eu estudo em 72, 73. E para mim o que passava era um pouco o que tu dijiste. Isto é, o socialismo chamado realista estava posto em uma moldura rigorosamente autoritária e reacionária. Mientras isto, no Ocidente chamado, o capitalismo se constitui historicamente em uma moldura democrático-burguesa. Então, lo que é bueno no capitalismo não é o capitalismo, é a moldura democrática que termina por afetar. A moldura democrática dentro da qual o capitalismo funciona até hoje interfere também. Então, e esta interferência é positiva, é importante. Tu tens mais direitos a exercitar o direito que tu tens em uma moldura democrática. Tu estás experimentando isto hoje. Sim. Aqui, eu experimento isto em meu país. Agora, não é que o capitalismo, em sua essência, preste, seja bueno. Não é que o socialismo, em sua essência, seja malo. Eu creio e sigo proclamando isto. E esta é uma de minhas diferenças com meus antigos críticos. É que muitos dos antigos críticos hoje dia preferem falar de um pragmatismo e olvidar seu passado de socialistas, quando me acusavam de que não defendia a luta de classes, o que não era verdade. Hoje eu sigo proclamando que meu sonho e minha utopia é o socialismo, pero um socialismo que seja em si democrático e que seja posto em uma moldura reaciendo-se sempre. A modernidade trajo a certidumbre em la certidumbre. A modernidade trajo o cientificismo, a certeza da ciência absoluta. A modernidade trajo como resultado fantástico, terrível, o imobilismo do pragmatismo. Isto é modernidade. Eu sou pós-moderno. Eu estou certo de minhas incertezas e não estou muito certo de las certezas. Eu sou um homem em permanente búsqueda de algo em que provisoriamente eu me agarre como certeza. Pode que demore, pode que não demore. E é isto que dá a minha vida um sentido fundamentalmente criativo da tragédia. Entendes? Eu vivo tragicamente. E o tragicamente não significa que és uma desesperação. Não, é exatamente esta incerteza das certezas, não? Que me hace uma vida mais que problemática, uma vida trágica. Quer dizer,
Eu sou por la utopia, por el sueño, não? Eu sou por um mundo que não está hecho, que está esperando ser rehecho todo dia. E quem rehace o mundo é o homem, é a mulher. Não? Por exemplo, eu não posso ser pragmático em meu país com um governo que, em nome de la privatização e em nome da luta contra a inflação, leva milhões, milhões de homens e mulheres ao desemprego todo dia. E não tenho por que aprender a ser dócil. Não, por el contrário, em lugar do pragmatismo, eu defendo uma pedagogia da indignação. Entonces, lo postmoderno de Freire y de esta corriente es también muy fuerte porque implica una capacidad de construir una pedagogía de la incertidumbre. El camino de construcción de un nuevo paradigma que pueda permitir un avance postmoderno está vinculado a este de reasumir la incertidumbre, que por lo tanto que por lo demás es muy vinculado a la democracia. Claro. Democracia es incertidumbre. Claro. Incerteza, el autoritarismo, es coraje, não, de risco, com esta questão do valor da incerteza, não, enquanto motor da búsqueda, não, e enquanto negação do imobilismo, porque a certeza absoluta te imobiliza, não te angustia, não, tu já não duvidas. Tu já não dudas. E quando um não duda, não sabe. Não, nem sequer pode ressaber. Ora, mira, eu entendo historicamente as generações que sofrem, lo que sofreram as gerações de Chile, os que sofreram as gerações de Argentina, de Brasil, de Uruguai, de Bolívia, de Peru, todo. Eu entendo a dramaticidade, a tragicidade da experiência histórica, de lo que eu não accepto, lo que eu não sugiro, é que pongamos um velo sobre a realidade viva, crucial que está aí, dizendo que a solução para enfrentá-la é pragmática. Eu accepto que uno diga, taticamente eu não posso dizer muitas coisas. Tática e historicamente eu não posso fazer o que hice em 70. Praticamente eu reconozco que a tarefa de minha revelação é uma tarefa de quienes esperam. Pero o que eu não aceito é que se diga, este é um momento diferente, que é diferente pero este é o fim da história. E, em lugar de história, vamos ter de agora adelante pragmatismo. Não. Isto me parece que é uma forma de esconder uma verdade que hiere. É um neoliberalismo que pretende exatamente o pragmatismo, que os intelectuais assumam isto, abrem de isto, escrevam sobre isto e convençam as massas populares de que é pragmático que sigam com hambre. Não é pragmático, é imoral, é injusto. E a educação diferente agora, claro, com novas, por exemplo, aí eu quedei encantado quando tu me falaste do projeto das mesas, não? E que tem que ver com o projeto dos grupos de estudo de Suécia, que tem que ver com a prática minha dos anos 60, dos círculos de cultura. E no fundo são irmãos estes projetos em momentos e espaços diferentes.
Eu hice isto nos anos 60, Suécia há não sei de quanto tempo, e vocês pensam agora, me parece formidável isto, mas não é pragmático, não é um intento de abrir a cabeça do povo para meter tu utopia dentro. Não, é um chamamento para em torno da mesa, em 6 sessões, pensar um problema. Isto é uma forma nova e ao mesmo tempo vieja de fazer educação em um contexto diferente. Se eu houver encontrado em nós não esta abertura a nós outros. Isto é, nós, que em português é nós outros, é uma indicação a nós outros, a uma vida comunitária, a uma recreação do mundo de que a educação, para o que a educação é muito importante. Muy bien.